Muito bem, você certamente já ouviu falar do êxodo bíblico. É claro. O que você não ouviu falar, ou se ouviu muito pouco, é que isso não passa de uma lenda. Não me diga! Digo mais, não há comprovação histórica de que, nem arqueológica, de que tal relato tenha acontecido. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Se ficou curioso, quer saber, então vem comigo. Gente, essas histórias relatando feitos heróicos envolvendo religião, muitos não querem entrar nessa questão porque muitas vezes as pessoas acham, não, temos que respeitar a religião, não, temos que respeitar a pessoa, mas não respeitar a mentira. Uma coisa é, o que é fé, não significa que a fé seja uma verdade, ou que aquilo ali tenha comprovações históricas, não. Então, nós temos que deixar bem claro, o que é verdade é verdade. O que é fé é algo subjetivo. Agora, quer ficar no âmbito da fé? Acredite no que você quiser. Aqui nós vamos falar sobre realidades. Então vamos lá. Quando nós falamos que grandes egiptólogos ou arqueólogos, eles simplesmente não conseguem encontrar nenhuma evidência que tal êxodo bíblico tenha acontecido, é porque realmente não tem nenhuma evidência. Nomes como Israel Finkelstein, Zahi Hawass, eles afirmam categoricamente que nunca houve escravidão de hebreus em massa no Egito. Muito bem, agora eu quero mostrar um artigo no site apaixonadosporhistoria.com.br. Por quê? Quando nós vemos dentro do tal relato bíblico de que o êxodo, aquele fenômeno de que os israelitas teriam saído do Egito, você vê algo interessante, algumas pistas de algumas cidades ali. Antes da tal saída, nós vemos as cidades de Pitom e Ramsés. E muitos identificam a cidade de Ramsés ao faraó Ramsés II, que teria sido o faraó do Êxodo. Só que as cidades, no caso Pitom, seria Pi-Atum, não confundir com Atum. Atum é esse peixinho aqui, e Atum seria essa aqui, a figura representando essa divindade, que na verdade representando porque também não existe como qualquer divindade, não existe nem Atum, nem Jeová, nem nada. Agora, quando nós vimos essas cidades, e no caso Pi-Atum seria cidade ou morada de Atum, e Pi-Ramsés seria a morada ou a cidade de Ramsés, vamos ver o que a história fala um pouco sobre Ramsés. Eu aconselho que vocês leiam todo o artigo, é muito bom, dá numa linguagem assim bem fácil, bem compreensível, e vou só ler a parte referente ao tal êxodo bíblico, e nós vamos ver se isso realmente existiu ou não. Claro, já estamos falando há muito tempo, não somente eu, outros livres pensadores têm mostrado isso. Agora é só mais uma comprovação de que o êxodo bíblico apenas aparece nas narrativas bíblicas. Você vai ver em alguns sites de pessoas desonestas, de alguns cristãos, eles falando que foi comprovado, mas apenas disseram que foi comprovado, mas eles não têm nenhuma fonte. A fonte é o que? É somente o livro que eles usam para defender o próprio livro. Então não é nada válido. Mas vamos lá, gente, vamos aqui para vocês verem. Olha aqui, Pi-Ramsés na Bíblia. A cidade é mais conhecida como Ramsés do livro bíblico do Êxodo, aqui está a referência, e puseram sobre eles que os israelitas, maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram ao faraó cidades de armazéns, Pitom e Ramsés. Mas na verdade não há provas de que a cidade tenha sido construída por qualquer tipo de trabalho escravo, nem que tenha sido uma cidade armazém que tivesse excedentes de grãos ou suprimentos. Não há de fato nenhuma evidência de uma grande comunidade israelita de escravos no
Egito em qualquer época de sua história. E as grandes cidades e monumentos do Egito foram construídos por trabalhadores egípcios. Lembrando, não somente essa cidade, mas as cidades, vários monumentos foram construídos por trabalhadores e não por escravos, como fica no imaginário popular. Esqueça. Outra coisa, outra informação para vocês. Esses trabalhadores, eles eram artesãos. Não eram pessoas, não eram gente forçada a fazer aquilo. A associação de Pi-Ramsés com o faraó bíblico do Êxodo também sugeriu naturalmente Ramsés II como sendo aquele rei. Ramsés II, no entanto, deixou os registros mais extensos e exatos de qualquer um dos monarcas egípcios. Não há literalmente nenhum sítio arqueológico antigo no Egito que não mencione seu nome, e em nenhum lugar ele faz qualquer menção aos escravos israelitas, nem a qualquer um dos eventos do livro do Êxodo. Isso aqui é um ator, no caso do filme Êxodo, Deuses e Reis, de 2014. Mostra a versão bíblica. Isso aqui é só o ator do filme, mas nada que relacione realmente que existiu esse Êxodo. Vamos lá. O Êxodo, aqui a referência 12:37, afirma que os israelitas deixaram o Egito da cidade de Ramsés e que eles contavam com cerca de 600 mil a pé, que eram homens ao lado de crianças. O livro de Números, no capítulo 33, versículo 3 a 5, também menciona Pi-Ramsés como cidade da qual os israelitas deixaram o Egito e relata como os egípcios estavam ocupados na época enterrando os mortos de seus primogênitos, que Deus havia matado a fim de efetuar a libertação do seu povo escolhido. Embora alguns estudiosos afirmem que Ramsés II teria omitido a história do Êxodo de seus registros oficiais porque ela lançaria uma luz ruim sobre a imagem do Egito, é muito mais provável que a história do Êxodo seja um mito cultural que não tenha absolutamente nada a ver com eventos reais da história do Egito. E Pi-Ramsés foi escolhida provavelmente pelo escriba hebreu que escreveu o Êxodo, porque a cidade era famosa e seu nome teria sido instantaneamente reconhecível. Alguém pode dizer, não, mas aqui diz provavelmente, é provável, porque isso aqui está numa linguagem acadêmica. Isso aqui, um artigo está numa linguagem acadêmica, você vai ver sempre assim. Qualquer artigo você vai ver nessa linguagem. Provavelmente, indica que, possivelmente isso. Não, você não vai ver, está provado. Isso aí é coisa de gente dogmática. Continuando. A ligação entre Ramsés II e o faraó sem coração da narrativa bíblica, bem como sua cidade, é lamentável, pois obscurece as grandes realizações do rei histórico e dos cidadãos egípcios que trabalharam em seus monumentos e templos. Pi-Ramsés foi construída para exemplificar a grandeza do Egito sob Ramsés II, e sua localização foi escolhida não apenas para facilitar o acesso às terras vizinhas, mas porque a região de Avares ressoava com o povo e tinha um significado especial para o rei. Bom, vou parar nessa parte aqui, depois vocês podem continuar lendo a história de Ramsés II, muito bom, tem muita coisa boa aqui, tá? Para você se informar, adquirir um pouco mais de conhecimento. Agora, o que acontece é que as pessoas pensam, ou melhor, usam muitas desculpas esfarrapadas, dizendo que os egípcios não registravam suas derrotas. Será que isso é verdade? Será? Vocês já ouviram falar dos povos do mar? Já ouviram falar? Embora esse termo não era usado na antiguidade, foi usado por um egiptólogo, acho que no século XIX. Mas vamos ver uma coisinha aqui interessante para vocês verem se os egípcios registravam ou não momentos de derrota. Aqui, ó. Também vou deixar isso aqui no comentário fixado ou na descrição para vocês lerem. Leiam tudo aqui sobre os povos do mar. Destruição vinda do mar. Tudo o que se sabe é baseado em escritos encontrados em tabuletas de argila nas ruínas das cidades da Anatólia e da Síria e em monumentos e papiros do Egito. Peraí, esses povos do mar, eles fizeram estardalhaço, saíram destruindo, fizeram diversas atrocidades. Olha só, diversos povos atacaram pelo norte e ficaram conhecidos como os povos do mar. Termo que não era usado pelos antigos, mas foi criado em 1881 pelo egiptólogo francês Gaston Maspero.
Quem eram esses invasores? As evidências sobre os povos do mar são poucas, embora haja muitas teorias a seu respeito, afirmou o historiador Marcos Davi Duarte da Cunha. Uma delas é que invasores do norte ou da Ásia Menor entraram na Anatólia e de lá seguiram para a costa da Síria, pilhando e queimando as cidades do continente e das ilhas até chegar ao Egito. Outros argumentam que eram povos sob jugo dos micênicos, que ganharam espaço para se rebelar após a Guerra de Troia. Bom, olha só. Aqui nós vemos o seguinte, que o pouco que se sabe desses povos do mar, que saíram destruindo, fizeram um horror na antiguidade, é que é encontrado aqui em tabuletas de argila, na cidade de Anatólia, algumas na Síria, e também em papiros, em monumentos, temos referências em monumentos e papiros do Egito. Certo? Então, isso mostra que os egípcios, sim, eles registravam. Não é só isso aqui, não, tem mais coisas, tá? Mas só para, como é um vídeo, isso aqui não é uma dissertação, então eu não vou trazer tantos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito imenso. Vai ficar muito longo e vai cansar vocês. Mas eles, sim, registravam momentos de derrota. Agora, o que nós vemos é o quê? Que a cidade de Pir-Ramsés não tem nenhuma ligação com o trabalho escravo, não foi construída por escravos, não tem também nenhuma ligação com nenhum êxodo, com nenhum povo israelita, com nenhum povo hebreu, não há nenhuma ligação. Nunca houve escravidão de hebreus em massa no Egito. E outra coisa, os egípcios, eles não construíram esses monumentos, e principalmente essas cidades que nós conhecemos hoje através da história, eles não construíram com escravos. Nós vimos que eram trabalhadores. Então cuidado com o que você escuta por aí, cuidado com aquilo que as pessoas querem mostrar como se fosse algo verídico, como se fosse algo verdadeiro, como se fosse uma prova, e que é apenas narrativas que vão reforçar apenas crenças, mas que não tem nenhum cunho científico, não tem nenhum respaldo arqueológico, histórico, não tem nenhum respaldo de nenhum historiador sério ou de qualquer estudioso sério, tá bom? Então, o Êxodo continua sendo apenas uma história religiosa e, consequentemente, um mito, apenas um mito, nada mais do que isso. Agora, por que muita gente não fala isso? Por que muita gente não quer mostrar? Porque tem gente que ganha através desses mitos. Sim, esses mitos descritos no livro que as pessoas conhecem muito bem aqui no Ocidente, como Bíblia, esses mitos dão lucros a muitos líderes. E muitos fazem o quê? Campanha vencendo o faraó, saindo do Egito, não sei o quê. Bota essas campanhas para quê? Para poder mexer com o imaginário, com a fé da pessoa, e aí ela vai lucrando em cima disso. Porque a pessoa pensa que isso aconteceu, aí ele faz associação com uma outra mitologia, que no caso ele pega essa mitologia do Antigo Testamento, junta no Novo, aí fala que o tal libertador seria o tal Jesus, e que o faraó seria o diabo, e agora ele pega uma outra simbologia, aplica aquilo e diz que a pessoa vai vencer seus inimigos. É lamentável. E o que ele faz? Ele diz, olha, agora você vai dar a oferta, você vai dar isso e aquilo, para poder você vencer o faraó que está te escravizando. Sendo que faraó não escravizou ninguém para construir a cidade. Cuidado. Uma coisa está escrita em um livro dito sagrado, outra coisa é saber se tal relato tem corroboração, se tem evidência daquilo. Se não tem evidência, amigo, é apenas lenda. Bom, vou parar por aqui. Quero agradecer a todos pelo apoio, pela hombridade. Quero agradecer aos que têm ajudado a divulgar meu trabalho. E também peço para vocês conhecerem os membros. Quiser fazer parte também, fique à vontade, para que o trabalho cresça ainda mais. Tem a chave Pix que eu vou deixar no comentário fixado. Lembrando, curta, compartilhe, comente com educação e se inscreva. Se já é inscrito, tragam outras pessoas para se inscreverem no canal. Então, estamos juntos pela propagação do conhecimento e para desmontar os mitos. Então, um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso e tchau, tchau.